A Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes, no período de 2 até 17 de maio de 2023, está com inscrições para contratação para o cargo de agente de organização escolar. As inscrições são gratuitas e as vagas existentes são para as unidades escolares vinculadas à Diretoria de Ensino da região de Mogi das Cruzes. O salário é de R$ 1.200 com jornada de trabalho presencial de 40 horas semanais. Para concorrer a uma vaga é necessário ter nível médio completo. O processo seletivo será através de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Com data prevista para 28 de maio de 2023. Serão 30 questões de múltipla escolha, das disciplinas de português, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos. Vamos falar durante o vídeo sobre o edital completo com todas as informações do concurso, conteúdo programático, cronograma completo, atribuições do cargo e outras informações importantes contidas no edital. Se o conteúdo nesse vídeo é útil, não esqueça de deixar um like aqui, multiplica essa semente comigo e compartilha com seus conhecidos essa boa notícia e se inscreve no canal para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Edital completo e todas as informações do concurso. Diretoria de Ensino da região de Mogi das Cruzes publica. Edital de abertura de inscrição. Processo seletivo simplificado regional para a contratação de agente de organização escolar de 2023. A comissão especial responsável pela coordenação e andamento do presente processo seletivo encontra-se constituída pela Portaria número 1, de 25 de abril de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado em 26 de abril de 2023. Instruções especiais. 1. O presente processo seletivo simplificado destina-se à contratação de agentes de organização escolar. 2. A contratação será para a realização de trabalho presencial nas unidades de ensino, vedada a inserção em regime de teletrabalho, nos termos da Resolução SEDUC 59 de 2021. 3. A contratação ocorrerá pelo prazo máximo de 12 meses, podendo o contratado ser dispensado antes do prazo final, a critério da administração. 4. Os servidores serão contratados nos termos da Lei Complementar número 1093, de 16 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto número 54.682, de 13 de agosto de 2009, de acordo com a Lei Complementar número 1010, de 1º de junho de 2007, estarão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, e serão contribuintes do INSS. 5. Do total de vagas do processo seletivo simplificado a serem publicadas, ficarão reservadas 5% para candidatos portadores de deficiência, nos termos da Lei Complementar número 683, de 18 de setembro de 1992, alterada pela Lei Complementar número 932, de 8 de novembro de 2002. Pré-requisitos. 1. O candidato, sob as penas da lei, assume cumprir as exigências abaixo discriminadas. A. Ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º, da Constituição Federal de 1988. B. Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 anos completos. C. Estar quite com a Justiça Eleitoral. D. Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do serviço militar. E. Ter concluído o ensino médio. F. Não registrar antecedentes criminais, encontrando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos. G. Ter sido aprovado no processo seletivo. H. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função. I. Estar com o ciclo vacinal completo. J. Conhecer as exigências contidas neste edital e estar de acordo com elas. 2. A apresentação de todos os documentos comprobatórios das condições exigidas no item anterior será realizada por ocasião da celebração do contrato. 3. A não apresentação dos documentos ou não comprovação da respectiva autenticidade, conforme solicitado, impossibilitará o exercício do candidato.
4. Será comprovada a idade do candidato com a documento idôneo com foto. As demais situações indicadas para portadores de deficiência, e demais pré-requisitos, deste edital serão comprovados por autodeclaração. Vencimentos e da jornada de trabalho. 1. Os vencimentos da classe de agente de organização escolar correspondem ao valor de R$ 1.200. 2. A jornada de trabalho, a que ficarão sujeitos os contratados, caracteriza-se pela prestação de 40 horas semanais. 3. A jornada de trabalho será presencial vedada sua realização em regime de teletrabalho. 4. O processo seletivo regional não gera para a diretoria de ensino da região de Mogi das Cruzes a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos classificados. 4.1. A participação do candidato prevê apenas a expectativa de direito à preferência na contratação, de acordo com a classificação obtida e as vagas disponíveis. 4.2. Esta diretoria de ensino reserva-se ao direito de proceder às contratações dos candidatos, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço. Atribuições básicas da função. 1. As atribuições do agente de organização escolar estão previstas no artigo 3º da Resolução S.E. 52, de 9 de agosto de 2011 e englobam o desenvolvimento de atividades no âmbito da organização escolar, relacionadas com a execução de ações envolvendo a secretaria escolar e o atendimento a alunos, e a comunidade escolar em geral, de acordo com as necessidades da unidade escolar. As inscrições. 1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 2. A inscrição será realizada no período de 2 até 17 de maio de 2023 no site https://demogidascruzes.educação.sp.gov.br, estando o candidato isento do pagamento de qualquer taxa. 3. A efetivação da inscrição dar-se-á mediante o correto preenchimento do formulário de inscrição, dentro do prazo estipulado. 4. Além dos dados pessoais, o candidato deverá fornecer, obrigatoriamente, e-mail pessoal a ser utilizado para recebimento de informações. 5. No ato da inscrição, o candidato declara que comprovará, na data da assinatura do contrato, o preenchimento dos requisitos e condições para o exercício da função, previstos no capítulo 2º deste edital. 6. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. A inscrição do candidato com deficiência. 1. As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pelo Decreto Estadual nº 59.591 de 2013 e pela Lei Complementar Estadual nº 683 de 1992. Alterada pela Lei Complementar Estadual nº 932 de 2002, nos termos do capítulo 8º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e da Lei Federal nº 7.853 de 1989, assegurado o direito de inscrição no processo seletivo simplificado, desde que a deficiência de que é portador seja compatível com as atribuições da função de agente de organização escolar. 2. Em cumprimento ao disposto no artigo 2º do Decreto Estadual nº 59.591 de 2013 e no artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº 683 de 1992, alterada pela Lei Complementar nº 932 de 2002, será reservado o percentual de 5% das vagas existentes, no prazo de validade do processo seletivo. 3. Para fins deste processo seletivo, consideram-se pessoas com deficiência, aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no parágrafo único do artigo 1 grau do Decreto N grau 59.591 de 2013. 4. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência deverá entregar, durante o período de inscrições, laudo médico, fotocópia autenticada, expedido no prazo máximo de 2 anos antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência de que é portador, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças, CID. 4.1. No laudo médico, de que trata este item deverão constar a assinatura e carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão, b. Nome completo do candidato,
número do documento de identidade, RG, e número do CPF. C. Deverá constar, no relatório médico que a deficiência do candidato é compatível com as atribuições da função e atividade de agente de organização escolar. 4.2. O laudo médico deverá estar legível, sob a pena de não ser considerado. 4.3. O laudo médico não será devolvido. 4.4. O candidato que, dentro do prazo do período das inscrições, não atender aos dispositivos mencionados no item 4 deste capítulo, não será considerado com deficiência. A participação de estrangeiros. 1. Somente poderão ser admitidos os estrangeiros que preencham os requisitos para naturalização, e os estrangeiros de nacionalidade portuguesa, com direito aos benefícios do Estatuto da Igualdade. 2. Para inscrição no processo seletivo, será exigido dos candidatos estrangeiros o documento oficial de identificação, Registro Nacional de Estrangeiro, RNE. 2.1 Concedida a naturalização ou obtidos os benefícios do Estatuto de Igualdade, para assumir o exercício da função, deverá o candidato apresentar o documento de identidade, de modelo igual ao dos brasileiros natos, com as anotações pertinentes. 3. O estrangeiro que 3.1 se enquadra na hipótese de naturalização conforme artigo 12, segundo A, da Constituição Federal, deve comprovar, no momento da contratação, o deferimento de seu pedido de nacionalidade brasileira pela autoridade federal competente. 3.2 se enquadra na hipótese de naturalização extraordinária conforme artigo 12, segundo B, da Constituição Federal, deverá comprovar, no momento da contratação, o preenchimento das condições exigidas na legislação federal para a concessão da nacionalidade brasileira, mediante a apresentação de cópia do requerimento de naturalização junto ao Ministério da Justiça, com os documentos que o instruíram. 3.3 Tem nacionalidade portuguesa? Deve comprovar, no momento da contratação, o preenchimento dos requisitos necessários à fruição dos benefícios do Estatuto de Igualdade, com brasileiros quanto ao gozo de direitos civis, Decreto número 3.297, de 19 de setembro de 2001, mediante a apresentação de cópia do requerimento para sua obtenção junto ao Ministério da Justiça, com os documentos que o instruíram. Do Sistema de Pontuação Diferenciada para Pretos, Pardos e Indígenas. O candidato preto, pardo ou indígena deverá indicar, no momento da inscrição, se fará uso do Sistema de Pontuação Diferenciada, nos termos da Lei Complementar nº 1259, de 15 de janeiro de 2015. Decreto número 63.979, de 19 de dezembro de 2018 e das instruções C, P, P e N, I, número 1, de 18 de maio de 2019 e número 2, de 10 de agosto de 2019. 2. Para realizar a inscrição, o candidato que se declarar preto, pardo ou indígena e que optar por utilizar o sistema de pontuação diferenciada, deverá efetuar os procedimentos gerais estabelecidos no capítulo 5 deste edital, assim como observar e cumprir os procedimentos descritos neste capítulo. 3. Os candidatos que fizerem jus ao sistema de pontuação diferenciada serão beneficiados mediante acréscimo na pontuação final, conforme fatores de equiparação especificados no Decreto número 63.979, de 19 de dezembro de 2018. 4. Para fazer jus à pontuação diferenciada, o candidato, no ato de inscrição desse processo seletivo e cumulativamente, deverá 4.1. Declarar-se preto, pardo ou indígena, autodeclaração. 4.2. Declarar, sob as penas da lei, que não foi eliminado de qualquer concurso público ou processo seletivo realizados no âmbito do Estado de São Paulo, nem teve anulado o ato de nomeação ou admissão, em decorrência de falsidade da autodeclaração, nos termos do disposto no parágrafo único, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 1259, de 15 de janeiro de 2015. 4.3. Manifestar interesse em utilizar a pontuação diferenciada. O candidato que optar pela utilização da pontuação diferenciada deverá, cumulativamente ao preenchimento da ficha de inscrição, preencher e enviar autodeclaração nos termos do item 4.4 desse capítulo, anexo 3º deste edital. 4.4.
enviar, até 17 de maio de 2023, via internet, no site da Diretoria de Ensino https://demogidascruzes.educação.sp.gov.br em link específico desse processo seletivo. Vamos deixar o link disponível na descrição do vídeo. Especificamente para o candidato que se declarou preto ou pardo, documento de identidade oficial próprio, que contenha sua foto, bem como documento idôneo, com foto, de pelo menos um de seus genitores, em que seja possível a verificação do preenchimento do requisito previsto para habilitação ao sistema de pontuação diferenciada, a qual será utilizada somente no caso de subsistir dúvidas quanto à autodeclaração do candidato e exista necessidade de comprovação de ascendência, prevista nos subitens 7.2 e 7.2.1 desse capítulo. B. Especificamente para o candidato que se declarou índio, registro administrativo de nascimento do índio, RANI próprio ou, na ausência deste, o registro administrativo de nascimento de índio RANI de um de seus genitores ou autodeclaração. 4.5. Os documentos elencados nas alíneas A e B, do item 4.4, desse capítulo, deverão estar digitalizados, frente e verso, quando necessário, com tamanho de até 500 bytes por documento anexado, e em uma das seguintes extensões, PDF, ou PNG, ou JPG, ou JPE, e GE. 4.6. A declaração mencionada no subitem 4.3.1 desse capítulo deverá ser datada e assinada pelo candidato interessado, que se responsabilizará por todas as informações prestadas, sob pena de incorrer em crime de falsidade ideológica, nos termos da legislação correspondente. 4.7. Não serão considerados válidos documentos enviados por via postal, fax, correio eletrônico ou entregues no dia de aplicação das provas, mesmo que estejam em conformidade com o estabelecido neste edital. 5. É permitido ao candidato preto, pardo ou indígena manifestar que não deseja se beneficiar do sistema de pontuação diferenciada. Para tanto, terá seus direitos exauridos quanto à sua utilização, submetendo-se às regras gerais estabelecidas neste edital, não podendo interpor recurso em razão desta opção, seja qual for o motivo alegado. 5.1. A partir de 23 de maio de 2023, após o término do período de inscrições, a relação com os nomes de todos os candidatos que optaram pelo sistema de pontuação diferenciada será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, www.imprensaoficial.com.br, e no site da Diretoria de Ensino, https://demogidascruzes.educação.sp.gov.br/. 5.2. Contra a decisão que venha eventualmente indeferir a solicitação para participação pelo sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas, fica assegurado ao candidato o direito de interpor recurso conforme na alínea C do item 1 do capítulo 12 deste edital. 5.3. O resultado do recurso contra o indeferimento de solicitação para participação pelo sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas estará disponível nos sites da Imprensa Oficial, www.imprensaoficial.com.br, e da Diretoria de Ensino, https://demogidascruzes.educação.sp.gov.br/, a partir de 30 de maio de 2023. 6. Os candidatos que optarem por utilizar o sistema de pontuação diferenciada participarão desse certame em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação, ao dia, horário de início e local de aplicação das provas. 7. A veracidade da autodeclaração de que trata o item 4.1 desse capítulo será objeto de verificação por parte da Comissão de Heteroidentificação, a ser constituída na Diretoria de Ensino. 7.1. Para aferição da veracidade da autodeclaração de candidatos pretos e pardos será verificada a fenótipa, aparência, que se dará por meio de procedimento de verificação presencial, na seguinte conformidade. 7.1. Ponto 2. Somente os candidatos habilitados neste processo seletivo e que foram beneficiados pelo sistema de pontuação diferenciada serão convocados para o procedimento de verificação. 7.1. Ponto 3.
Os candidatos convocados para o procedimento de verificação deverão chegar ao local constante do referido edital de convocação, com antecedência mínima de 15 minutos do horário estabelecido para o seu início, não sendo admitido o ingresso de candidatos, sob pretexto algum, após o fechamento dos portões. 7.1.4 Somente será admitido para a realização do procedimento de verificação o candidato que estiver munido do original de um dos seguintes documentos oficiais, vigentes e com foto, de forma a permitir com clareza a sua identificação: cédula de identidade, RG ou Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, quando for o caso, carteira de trabalho e previdência social, CTPS, carteira de órgão ou conselho de classe, carteira nacional de habilitação e CNH, passaporte. Não serão aceitos, para efeito de identificação, documentos diferentes dos aqui elencados. 7.1.5 Durante o processo de verificação o candidato deverá responder às perguntas, se for o caso, que forem feitas pela Comissão de Heteroidentificação. 7.1.6 O procedimento de verificação será filmado e/ou fotografado para fins de registro da avaliação e será de uso exclusivo da Comissão de Heteroidentificação. 7.1.7 Não haverá segunda chamada para a realização do procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração. 7.2 Após realização do procedimento de verificação de que tratam os itens 7 até 7.1.7 desse capítulo, caso ainda subsistam dúvidas para a Comissão de Heteroidentificação, quanto à autodeclaração do candidato, será então considerado o critério da ascendência. 7.2.1 Para a comprovação da ascendência de que trata o item 7.2 desse capítulo será exigido, do candidato, documento idôneo, com foto, de pelo menos um de seus genitores, em que seja possível a verificação do preenchimento do requisito previsto para habilitação ao sistema de pontuação diferenciada. 7.2.1.1 O candidato deverá, no momento da inscrição, enviar o documento de que trata o item 7.2.1 desse capítulo, nos termos do que dispõem os itens 4 até 4.5 desse capítulo. 8. A aferição da veracidade da autodeclaração do candidato indígena será feita por meio do Registro Administrativo de Nascimento do Índio, RANI próprio, conforme a linha D do subitem 4.4 desse capítulo entregue no momento da inscrição, ou, na ausência deste, o Registro Administrativo de Nascimento de Índio, RANI de um de seus genitores ou autodeclaração. 9. As decisões relativas à aferição da veracidade da autodeclaração de candidatos pretos, pardos e indígenas constarão de edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. www.imprensaoficial.com.br. Nessa mesma oportunidade e mesmo edital serão divulgados e fixados o prazo e a forma para interposição de pedido de reconsideração relativo ao resultado de solicitação de participação como PPI. 9.1 O candidato que não comparecer ao procedimento de verificação presencial ou aquele que não apresentar um dos documentos elencados no item 7.1.4 deste edital, ou aquele que não entregar o documento mencionado nos itens 7.2.1 e 7.2.1.1 desse edital, ou que deixar de cumprir qualquer uma das exigências relativas ao processo de heteroidentificação será eliminado desse processo seletivo. 10. Constatada a falsidade da autodeclaração, o candidato será eliminado desse certame, conforme previsto no artigo 4º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 1259, de 15 de janeiro de 2015. 10.1. Compete à Comissão de Heteroidentificação decidir, em juízo de retratação, com o auxílio da Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena, quando for o caso. Os pedidos de reconsideração interpostos por candidatos contra a decisão que constatar a falsidade da autodeclaração. 11. Em caso do candidato já ter sido nomeado ou admitido, sujeitar-se-á à anulação do respectivo ato mediante procedimento de invalidação, na forma dos artigos 58 e seguintes da Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998. 12. A fórmula de cálculo da pontuação diferenciada a ser atribuída a pretos, pardos e indígenas é a seguinte: PID igual M, C, A, M, C, P, PI. M, C,
P, P e I, onde P e D é a pontuação diferenciada a ser acrescida às notas, em cada fase do concurso público, de todos os candidatos pretos, pardos ou indígenas que manifestaram interesse em participar da pontuação diferenciada. M, C, A é a pontuação média da concorrência ampla entre todos os candidatos que pontuaram, excluindo-se os inabilitados. Entende-se por ampla concorrência todos os candidatos que pontuaram e que não se declararam como pretos, pardos ou indígenas e aqueles que, tendo se declarado pretos, pardos ou indígenas, optaram por não participar da pontuação diferenciada. N, C, P, P e I é a pontuação média da concorrência P, P e I, entre todos os candidatos que pontuaram e que foram habilitados antes da aplicação da pontuação diferenciada. 13. A fórmula para a aplicação da pontuação diferenciada às notas de pretos, pardos e indígenas é a seguinte: N, F, C, P, P, I é igual a mais P, D, e N, S, C, P, P, I, onde N, F, C, P, P, I é a nota final na fase do concurso público, após a aplicação da pontuação diferenciada e que gerará a classificação do candidato na etapa do concurso público. Ao término da fase de concurso público, a nota final passa a ser considerada a nota simples do candidato. N, S, C, P, P, I é a nota simples do candidato beneficiário, sobre a qual será aplicada a pontuação diferenciada. 14. Os cálculos já efetuados referentes à pontuação diferenciada, relativos ao desempenho médio dos candidatos, não serão refeitos ou alterados em virtude de exclusão de candidatos por falsidade na autodeclaração. 15. A pontuação diferenciada também não será aplicada quando, na fórmula de cálculo da pontuação diferenciada P e D, a M, C, P, P, I, pontuação média da concorrência P, P, I, for maior ou igual que a M, C, A, pontuação média da concorrência ampla. 16. Ao candidato preto, pardo ou indígena, que seja pessoa com deficiência, é assegurado o direito de manifestar interesse em utilizar a pontuação diferenciada, de que trata este capítulo, cumulativamente com as prerrogativas que lhe são asseguradas pela Lei Complementar nº 683 de 18 de setembro de 1992, que dispõe, sobre reserva, nos concursos públicos, de percentual de cargos e empregos para portadores de deficiência e dá providências correlatas. 1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, é composta de 30 questões objetivas, de acordo com o conteúdo programático constante deste edital. 2. A prova será aplicada na data provável de 28 de maio de 2023, com duração, horário e locais determinados em edital de convocação para a prova a ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, com antecedência mínima de 5 dias de sua realização. 3. O candidato deverá comparecer ao local determinado para a prova, com antecedência mínima de 30 minutos do horário estabelecido para o seu início, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento dos portões. 4. O candidato somente poderá retirar-se da sala do local da prova, após transcorridos o tempo de 50% da realização da prova. 5. Somente será admitido ao local da prova o candidato que estiver munido de um dos documentos de identificação abaixo descritos, em via original, com foto. A. Carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores, cédula de identidade para estrangeiros, cédulas de identidade fornecidas por órgãos ou conselhos de classe que, por força da lei federal valem como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC, etc., passaporte, bem como carteira nacional de habitação, com fotografia, na forma da Lei nº 9.503 de 1997. B. Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha. 5.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo 30 dias.
5.2. Não serão aceitos como documentos de identidade, certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista, modelo sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e ou danificados. 5.3. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento. 6. Não será admitido na sala ou no local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início. 7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, tampouco a aplicação da prova fora do local, sala, data e horário pré-estabelecidos. 8. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova, como justificativa de sua ausência. 9. Não serão computadas questões não respondidas, assim como questões que contenham mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 10. Será excluído do processo seletivo o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste edital, a. apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova. b. apresentar-se para a prova em outro local que não seja o determinado no edital de convocação. c. não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado. d. não apresentar um dos documentos de identidade nos termos deste edital, para a realização da prova. E. ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal. f. ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo. g. for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não permitidos. H. fizer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação, máquinas, calculadoras, telefones celulares etc. I. lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova. J. não devolver integralmente o equipamento recebido. K. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. L. fizer uso de boné ou de chapéu. M. estiver portando arma de fogo, ainda que possua o respectivo porte. N. agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova. A avaliação da prova. 1. A prova será avaliada na escala de 0 a 30 pontos, valendo 1 ponto cada questão. 2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 15 pontos. 3. O gabarito e o resultado da prova serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no site da Diretoria de Ensino. Os títulos e sua avaliação. 1. Somente os candidatos habilitados na prova terão seus títulos avaliados. A análise e avaliação dos títulos serão executadas pela Comissão Especial de Contratação por tempo determinado da Diretoria de Ensino, Região de Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes. 2. Para fins de pontuação, o candidato poderá apresentar, durante o período de inscrições, o tempo de serviço na área administrativa, em unidade escolar. 3. O tempo de serviço será considerado até 31 de dezembro de 2022. 4. Não será considerada a contagem de tempo concomitante. 6. A declaração falsa ou inexata, bem como a apresentação de documentos falsos, determinarão a anulação da inscrição e todos os atos dela decorrentes em qualquer época. Os recursos. 1. Será admitido recurso quanto a. As questões da prova e gabarito. B. Ao resultado da prova e da avaliação de títulos. C. Ao resultado quanto à decisão que venha a indeferir a solicitação para participação pelo sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas. 2. O prazo para interposição de recurso será de 3 dias úteis, contados a partir de data subsequente da publicação do resultado do respectivo evento. 3. A interposição do recurso ocorrerá por meio do site da Diretoria de Ensino, Região Mogi das Cruzes, e será o único meio válido e aceito para a interposição de recursos. 5. Compete à Comissão Especial de Contratação a decisão dos recursos impetrados, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 6. Não serão aceitos os recursos interpostos por fax, e-mail, que tenham sido protocolados pessoalmente ou por qualquer outro meio, além das formas previstas neste capítulo.
7. A decisão do recurso será dada a conhecer, conforme o caso, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e site da Diretoria de Ensino da Região de Mogi das Cruzes. O desempate. 1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate ao candidato. A. Maior nota nas questões da disciplina, português. B. Maior nota nas questões da disciplina, matemática. C. Maior nota nas questões da disciplina, noções de informática. D. Maior nota nas questões da disciplina, conhecimentos específicos. E. Maior tempo de experiência profissional na área administrativa em unidade escolar. F. Maiores encargos de família, número de filhos menores de 18 anos, para critério de desempate, cópia e original de certidão de nascimento RG dos dependentes. G. Mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 anos. 2. A Comissão Especial de Contratação por tempo determinado publicará no Diário Oficial do Estado e divulgará no site da Diretoria de Ensino da Região de Mogi das Cruzes, por município. 2.1. A primeira classificação à lista geral e especial, dos candidatos aprovados, após a avaliação dos títulos. 2.2. A relação, pelo número de RG, dos candidatos não aprovados no processo seletivo. 2.3. A classificação final, em nível de município da Diretoria de Ensino, por ordem decrescente da nota final obtida, em duas listas, sendo uma geral de todos os candidatos aprovados e uma especial dos candidatos com deficiência. 1. A nota final do candidato será igual à soma do total de pontos obtidos na prova e nos títulos. 2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da nota final, em lista de classificação. 3. Haverá duas listas de classificação, uma geral, para todos os candidatos, inclusive aqueles com deficiência, e outra especial, apenas para os candidatos com deficiência. A homologação. 1. A homologação do processo seletivo se dará a partir da publicação da lista de classificação final, no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 2. O prazo de validade desse processo seletivo simplificado será de 1 ano, improrrogável, contado a partir da data da publicação da classificação final, no Diário Oficial do Estado. A escolha de vagas. 1. Os candidatos classificados serão aproveitados em vagas existentes nas unidades escolares vinculadas a esta diretoria de ensino, ou em vagas que surgirem durante o prazo de validade do processo seletivo e serão convocados nominalmente, pela Comissão Especial de Contratação por tempo determinado, CE e CITID, através de publicação em Diário Oficial do Estado, para procederem à escolha de vagas, obedecida, rigorosamente, a ordem da classificação por município. 2. A relação de vagas, os dias, horário e local da realização da sessão de escolha de vagas serão publicados no Diário Oficial do Estado, com antecedência de, no mínimo, 5 dias da data da escolha de vagas. 3. O número de vagas a ser oferecido aos candidatos da lista especial será correspondente ao cálculo de 5% de vagas existentes, por município. 3.1. A ordem de convocação dos candidatos com deficiência classificados no processo seletivo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 683, de 18 de setembro de 1992. Alterada pela Lei Complementar nº 932, de 8 de novembro de 2002, se dará da seguinte forma: na 5ª vaga, 30ª vaga, 50ª vaga. E assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 escolhas, durante o prazo de validade do processo seletivo. 3.2. Os candidatos com deficiência aprovados terão respeitada sua ordem de classificação na lista geral, se esta for mais benéfica do que a prevista pelo regramento disposto no item 3. 4. Na falta de candidatos com deficiência habilitados, as vagas a eles reservadas serão preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificação. 5. O candidato terá exaurido os direitos decorrentes da sua aprovação no processo seletivo quando deixar de comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação ou desistir da escolha, seja qual for o motivo alegado. 5.1 Excepcionalmente, a critério da administração, restando vagas,
Após a manifestação quanto à escolha de vagas por parte de todos os candidatos classificados, por município, poderá novamente ser convocado o candidato aprovado que não comparecer à sessão de escolha de vaga e, também, aquele que, tendo escolhido vaga, não tenha assinado o contrato para o exercício da função. As disposições gerais. 1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, pelo Diário Oficial do Estado, as publicações de todos os editais e comunicados, os quais também serão divulgados no site da Diretoria de Ensino, https://demogidascruzes.educação.sp.gov.br/. 2. O candidato a ser contratado, inclusive o candidato com deficiência, deverá submeter-se à avaliação médica, laudo para exercício, expedido por órgãos e entidades integrantes do Sistema Único de Saúde, SUS, ou médico do trabalho, observadas as condições previstas na legislação vigente. 3. O prazo máximo de contratação é de 12 meses, podendo, ainda, o contratado ser dispensado antes do prazo de contratação. 3.1 O contrato será extinto, após o fim do prazo de vigência ou antes de seu término, nos termos fixados pelo artigo 8º da Lei Complementar nº 1093 de 2009. 4. Conforme estabelecido no artigo 6º da Lei Complementar nº 1093 de 2009, é vedada, sob pena de nulidade, a contratação da mesma pessoa antes de decorridos 200 dias do término do contrato. Conteúdo programático. Disciplina: português, interpretação de textos, sinônimos e antônimos, sentido próprio e figurado das palavras, ortografia oficial, acentuação gráfica, crase, pontuação, substantivo e adjetivo, flexão de gênero, número e grau, emprego de verbos, regulares, irregulares e auxiliares, concordância, nominal e verbal, regência, nominal e verbal, conjugação de verbos, pronomes, uso e colocação, pronomes de tratamento. Disciplina: matemática. Operação com números inteiros, fracionários e decimais, sistema de numeração decimal, equações de primeiro e segundo graus, regra de 3 simples, razão e proporção, porcentagem, juros simples, noções de estatística, medidas de comprimento, de superfície, de volume e capacidade de massa, raciocínio lógico, resolução de situações, problema. Disciplina: noções de informática. Conhecimento sobre os princípios básicos de informática, sistema operacional, diretórios e arquivos, conhecimentos de aplicativos, processadores de textos, Word, planilhas, Excel, navegação na internet, pesquisa web, sites, uso de correio eletrônico, caixa postal, mensagens, ler, apagar, escrever, anexar arquivos e extração de cópias. Disciplina: conhecimentos específicos. Constituição do Estado de São Paulo. Título 1º, dos Fundamentos do Estado, artigos 1º, 2º, 3º e 4º. Título 2º, da Organização e Poderes. Capítulo 1º Disposições Preliminares, artigos 5º, 6º, 7º e 8º. Capítulo 3º, do Poder Executivo. Seção 1º, artigos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Seção 2º, artigo 47. Seção 3ª, artigo 48, 49, 50. Seção 4ª, artigos 51, 52 e 53. Título 3º, da Organização do Estado. Capítulo 1º, da Administração Pública. Seção 1ª, artigos 111, 112, 113, 114 e 115. Caput, incisos 1º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 24, 26, 27. Capítulo 2º, dos Servidores Públicos do Estado. Seção 1ª. Dos Servidores Públicos Civis, artigo 124, caput, artigo 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
Título 7º. Capítulo 3º, Seção I da Educação, e artigos 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 e 258. Capítulo 7º, da Proteção Especial, Seção I, da Família, da Criança, do Adolescente, do Idoso e dos Portadores de Deficiência, artigos 277, 278, 279, 280, 281, em título 8º, Disposições Constitucionais Gerais, artigo 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291. Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968. Lei Complementar nº 1144 de 2011, Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os integrantes do quadro de apoio escolar da Secretaria da Educação. Ética e Sociedade São Paulo, Estado. Constituição Estadual. Título 3º, Capítulo 1º e 2º, Título 8º. Postura e Ética Profissional Cortella, Mário Sérgio. Qual é a tua obra? Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. Petrópolis, Rio de Janeiro. Vozes, 2011. Ética na Administração Pública São Paulo, Estado. Decreto número 60.428, de 8 de maio de 2014. Aprova o Código de Ética da Administração Pública Estadual e da nova redação a dispositivos do Decreto número 57.500, de 8 de novembro de 2011. Procedimentos éticos a serem observados em ambientes públicos São Paulo, Estado. Decreto número 60.428, de 8 de maio de 2014. Aprova o Código de Ética da Administração Pública Estadual e da nova redação a dispositivos do Decreto número 57.500, de 8 de novembro de 2011. Desvios de conduta São Paulo, Estado. Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968. Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Artigos 239 e seguintes, com as alterações da Lei Complementar nº 942, de 6 de junho de 2003. Eficácia no atendimento presencial e à distância São Paulo, Estado. Gestão do atendimento, IN, PID-G, Educação, a gestão da Secretaria de Escola. São Paulo, Secretaria da Educação Fundap, 2011. Autodeclaração para fazer parte do Sistema de Pontuação Diferenciada para Pretos, Pardos e Indígenas de que trata este edital. É permitido ao candidato preto, pardo ou indígena manifestar que não deseja se beneficiar do sistema de pontuação diferenciada. Para tanto, terá seus direitos exauridos quanto à sua utilização, submetendo-se às regras gerais estabelecidas neste edital, não podendo interpor recurso em razão desta opção, seja qual for o motivo alegado. Neste caso, não assine esta autodeclaração. Para fazer jus ao sistema de pontuação diferenciada, enviar, no período destinado às inscrições, via internet, no site https://demogidascruzes.educação.sp.gov.br em link específico desse processo seletivo, por sistema no upload, esta autodeclaração devidamente assinada, além dos demais documentos elencados no edital de abertura de inscrições desse processo seletivo. Cronograma. Data do comunicado, 25 de abril de 2023. Publicação do comunicado, 26 de abril de 2023. Período de inscrições e apresentação de títulos, de 2 até 17 de maio de 2023. Autodeclaração para pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas, enviar até 17 de maio de 2023.
Lista com o resultado dos candidatos que optaram por pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas. A partir de 23 de maio de 2023, recurso da decisão que venha a indeferir a solicitação para participação pelo sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas, de 23 até 25 de maio de 2023. Resultado do recurso contra o indeferimento de solicitação para participação pelo sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas a partir de 30 de maio de 2023. Edital de convocação para a prova com horário e locais será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo até 5 dias antes da realização da prova, data da prova 28 de maio de 2023. O gabarito e o resultado da prova, observe, o edital não informa a data, serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no site da Diretoria de Ensino. E recursos das questões da prova e gabarito. Do resultado da prova e da avaliação de títulos, 3 dias úteis contados a partir da data da publicação do resultado em Diário Oficial do Estado. Compartilhe essa mensagem e deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas e se inscreva para receber novos vídeos.